Olha, em 1938, o autor Napoleon Hill fez uma afirmação, assim, no mínimo Pra bombástica. dizer o mínimo, né? Ele disse que teria entrevistado o diabo. E não como uma metáfora ou um sonho. Não, não, ele descreveu um diálogo direto, cara a cara. Exato. Como se estivesse ali diante de uma fonte de informação ultra secreta. Só essa afirmação já faria qualquer um pensar que o livro é, sei lá, pura ficção ou até loucura, né? Pois é, Mas o curioso é que aconteceu o oposto. A obra que nasceu disso, Mais Esperto que o Diabo, virou um dos pilares de toda a literatura de autoajuda. exatamente. E é essa estranheza, essa contradição que a gente vai investigar hoje. Uhum. O nosso material de análise aqui é bem específico. São 2 roteiros curtos de uma saga chamada Os Surtos dos Pensadores. E o interessante desses roteiros é que eles não estão nem um pouco preocupados se Hill realmente falou com o diabo ou não. Não, a missão deles é outra, né? É bem mais profunda. Sim. É desconstruir como as ideias de Hill transformaram a busca pelo sucesso em uma espécie de religião do mindset. Onde o fracasso vira quase uma falha moral. Bom, vamos desvendar isso. A primeira grande ideia que as fontes trazem é justamente essa conversa com a tal entidade. E é importante a gente ter a dimensão do quanto Napoleon Hill é influente. As ideias dele sobre mentalidade positiva, propósito, isso moldou a autoajuda por quase um século. E o coaching de hoje em dia, os gurus da internet... Exato. Tudo bebe dessa fonte. Por isso que uma análise crítica como a desses roteiros é tão relevante. Ela tira a pergunta do "isso aconteceu" e leva para o que isso significa. O foco é no simbolismo, nas consequências. Isso, nas consequências psicológicas de apresentar os desafios da vida como uma negociação com o diabo, certo? Então vamos para o primeiro roteiro, Napoleon Hill e a entrevista com o diabo. A primeira coisa que me chama a atenção é como esse diabo é descrito. Porque a gente pensa em chifre, estridente. Não, nem de perto. E essa é a primeira grande sacada da análise. O diabo de Hill é sutil. Ele é quase um estrategista corporativo do fracasso. Um estrategista, boa definição. Ele não opera com fogo, mas com ferramentas psicológicas que são, assim, assustadoramente familiares. Os roteiros apontam medo, preguiça. O de sempre. Sim, mas a ferramenta principal, a mais poderosa, é um conceito que Hill chamou de deriva mental. Deriva mental. O que seria exatamente essa deriva? É o estado de viver sem um propósito claro, sabe? Sem um plano. É aquela sensação de ser levado pela correnteza da vida. Reagindo em vez de agir. Perfeito. Na narrativa de Hill, essa é a porta de entrada para o domínio do diabo, ou seja, para o fracasso. É quando você não está no controle, quando você está à deriva, que ele assume o leme. Ah, então é aí que a crítica pega pesado. Porque se o problema central é essa tal de deriva mental, a consequência dessa visão é brutal. O fracasso deixa de ser algo complexo, com raízes sociais, econômicas, Sim, ou até fruto do acaso. e vira uma questão puramente moral. A culpa é 100% sua por ter se deixado derivar. É uma falha de caráter. Exatamente. Você resumiu a essência da crítica. E o que é fascinante é a comparação que os roteiros fazem em seguida. Qual? A análise diz com todas as letras: o diabo de Hill fala como num coach moderno. Uau! Essa frase é a chave de tudo, porque ela mostra que esse mal não é uma força externa metafísica. Segundo a análise, ele é a personificação da culpa internalizada. Aquela voz na cabeça. Isso! Aquela voz que diz que se algo deu errado, a culpa é exclusivamente sua. Não foi a crise, não foi a falta de oportunidade, foi você que não teve um propósito firme o suficiente. Nossa, essa comparação é muito forte. Quer dizer que a linguagem do coaching moderno estaria ecoando a lógica desse diabo? É uma provocação, claro, mas a lógica é essa. A análise argumenta que essa filosofia joga a responsabilidade por qualquer adversidade nos ombros do indivíduo. E isso cria uma armadilha perfeita, imagino. Totalmente. Porque se a única solução para tudo é ter uma mentalidade inabalável, qualquer questionamento, qualquer dúvida, vira um sintoma de fraqueza. Vira um sinal de que você está à deriva. Exato. E é aí que os roteiros apontam para uma inversão de valores muito perigosa. Dentro dessa lógica, questionar vira pecado. Como assim? Duvidar do método? Apontar fatores externos?
reconhecer as dificuldades da sociedade, tudo isso é interpretado como uma desculpa. É a sua deriva mental falando. É o diabo tentando te tirar do caminho. A estrutura de pensamento se fecha, se torna imune a qualquer crítica, porque a crítica é vista como prova da fraqueza de quem a faz. É uma lógica circular, um sistema que se autovalida. Se você tem sucesso, o método funciona. Se fracassar, foi você que não aplicou direito. Nunca é o sistema. Isso me leva à conclusão irônica do primeiro roteiro. No livro, claro, Hill diz que venceu o diabo na conversa. Mas a análise levanta uma dúvida. Será que ele venceu mesmo ou só ensinou o diabo a vender sucesso? É uma pergunta excelente. É como se Hill tivesse pego os mecanismos de controle que o próprio diabo descreveu. A culpa, o medo, Isso, a pressão por um propósito, e reembalado tudo como um produto. Ele transformou o veneno em antídoto e começou a vendê-lo. Ele não eliminou o medo, ele usou como marketing. e essa ideia de vender sucesso como salvação é a ponte perfeita para o segundo roteiro, que vai ainda mais fundo. Exatamente. Porque essa venda não é de um simples livro. O que o segundo roteiro, A Religião do Sucesso, argumenta é que se trata da venda de uma fé completa. Religião? Eles usam essa palavra mesmo? Sim, literalmente. A fonte é categórica. Napoleão Hill não criou um método, criou uma religião. Pesado. E a frase de abertura já dá o tom. Quando o sucesso vira fé, o fracasso vira pecado. Isso é muito forte. Como essa religião funcionaria na prática, segundo a análise? A análise usa analogias diretas com estruturas religiosas. Os roteiros apontam que, nesse sistema, a visualização... Aquela de imaginar o sucesso, sentir que já é real. Isso. Ela se torna o equivalente da oração. É um ato de fé. Você se comunica com o universo esperando que a força do seu pensamento materialize a realidade. Faz sentido. E a persistência? Aquela máxima de nunca desistir, não importa o que aconteça. A persistência vira a penitência. A penitência é o sacrifício que você precisa fazer para provar sua devoção à sua meta. Se você falha, a resposta do sistema não é repense estratégia, é sempre persista mais, se sacrifique mais. É a sua prova de fé. Exato. O burnout, as noites sem dormir, tudo isso vira sinal de devoção. A glorificação da cultura do esforço extremo. E a parte mais radical da crítica, pelo que entendi, é que nesse sistema, o mundo real meio que some. Esse é o ponto central. Nessa religião do mindset, o contexto social, as barreiras econômicas, tudo se dissolve. Como a análise diz, o sistema desaparece. E o que sobra? O que sobra é um vácuo. E dentro dele só existe o indivíduo e a sua força de vontade. Se a pessoa tem sucesso ou fracassa, a causa é 100% dela. Não existe sorte, azar, privilégio, só mindset. E é nesse vácuo que surge um outro conceito que os roteiros trazem e que eu achei muito poderoso. Meritocracia emocional. Ah, sim. Não é só sobre sucesso material, né? Muito além. A meritocracia tradicional diz que seu sucesso material depende do seu mérito. A meritocracia emocional é mais sutil e talvez mais cruel. Por quê? Ela diz que até o seu bem-estar emocional é uma questão de mérito. O sofrimento, a dúvida, a ansiedade, tudo isso é visto não como uma reação humana natural, mas como uma falha pessoal. Uma falta de fé no próprio potencial, uma mentalidade fraca. Exatamente. Isso é terrível, porque coloca um fardo gigantesco em quem já está sofrendo. A pessoa lida com um problema e ainda por cima com a culpa de que aquilo é falha dela, por não ter pensado positivo o suficiente. Exato. E isso leva à conclusão lógica que o roteiro aponta de forma direta e brutal. Que é? Quem não vence não acreditou o suficiente. Não é não trabalhou o suficiente, é não acreditou. Percebe a sutileza? O sucesso vira uma medida da sua força espiritual. Isso cria um ciclo de culpa devastador. Você se sente culpado pelo problema e depois culpado por se sentir mal com o problema. O que nos leva à conclusão geral de toda essa análise. Os roteiros argumentam que esse tipo de autoajuda, ao contrário do que promete, não liberta. Não. A conclusão deles é que ela disciplina, culpa e controla. É uma virada em tanto.
Sim, porque a promessa é de empoderamento, de te dar as chaves do seu destino. Mas o resultado, segundo essa perspectiva crítica, é um novo tipo de controle, mais eficiente porque é internalizado. O indivíduo vira seu próprio vigilante. Seu próprio chefe carrasco. A disciplina não vem de fora, mas da pressão autoimposta de ter que manter uma mentalidade positiva a todo custo. E o controle? Como ele funciona? O controle vem de manter o foco da pessoa voltado para dentro. Enquanto você está ocupado otimizando sua mente, se culpando por seus fracassos, você não está olhando para fora. Não está questionando o sistema. Exato. A análise termina dizendo que esse é o verdadeiro surto, não é a entrevista com o diabo. É a criação de um sistema de crenças que isola o indivíduo e ignora todas as outras variáveis da vida real. Então, parando para pensar em tudo que a gente conversou, a gente começou com uma história que parece quase uma piada, a entrevista com o diabo, e a análise nos levou para uma discussão super atual. Sobre cultura de coaching e individualismo. Sim. A visão que fica é a de uma crítica profunda a uma filosofia que, usando a linguagem do empoderamento, transforma problemas que são coletivos em falhas individuais. A síntese final que a gente pode tirar é que a ideologia do mindset pode funcionar, talvez sem intenção, como um poderoso mecanismo de controle social, justamente por se disfarçar de libertação pessoal. Ao colocar toda a responsabilidade na mente do indivíduo, na sua capacidade de acreditar, ela desvia a atenção de questões estruturais. Se o problema é sempre a sua mentalidade, o problema nunca é o sistema econômico. A solução é sempre individual, nunca coletiva. Exato. A análise termina com essa afirmação forte de que essa autoajuda, no fim, disciplina e controla. Isso deixa uma reflexão no ar, né? Se a mentalidade positiva é vendida como a única resposta para tudo, o que acontece quando a realidade exige outras ferramentas? Ferramentas como a indignação, a organização coletiva, a crítica. E, pensando mais amplamente, em que outras áreas da nossa vida a gente vê essa mesma lógica operando, transformando o que é uma responsabilidade coletiva em uma falha puramente individual? O ponto cego é para causar desconforto. Fica quem tem consciência limpa.